Leitura diária da Bíblia, dia 3. Antigo Testamento, Gênesis 4:17 da manhã -26, Gênesis 5, Gênesis 6. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade do nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metussael, e Metussael gerou a Lameque. E tomou para si Lameque duas mulheres, o nome de uma foi Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, o qual foi pai dos que habitam em tendas, e criam gados. E o nome de seu irmão foi Jubal, o qual foi pai de todos os que manejam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, feitor de toda obra de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi minha voz, mulheres de Lameque, escutai meu dito, que matei um homem por ter me ferido, e um rapaz por ter me golpeado. Se 7 vezes será vingado Caim, Lameque em verdade 70 vezes 7 o será. E conheceu de novo Adão a sua mulher, a qual deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, disse ela, me substituiu outra descendência em lugar de Abel, a quem matou Caim. E a Sete também lhe nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que criou Deus ao ser humano, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o nome deles Adão, no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que viveu Adão 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Caimã. E viveu Enos depois que gerou a Caimã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Caimã 70 anos, e gerou a Malalel. E viveu Caimã, depois que gerou a Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Caimã 910 anos, e morreu. E viveu Malalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Malalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E caminhou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Foram, pois,
todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos aliviará de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E sendo Noé de 500 anos, gerou a Sem, Cã, e a Jafé. E aconteceu que, quando começaram os homens a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: Não brigará meu espírito com o ser humano para sempre, porque certamente ele é carne, mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois que entraram os filhos de Deus as filhas dos homens, e lhes geraram filhos. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram homens de renome. E o Senhor viu que a maldade dos seres humanos era muita na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos dos seus corações era só mal continuamente. E o Senhor se arrependeu de haver feito o ser humano na terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Apagarei os seres humanos que criei de sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Porém Noé achou favor aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, foi íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, a Sem, a Cã, e a Jafé. Porém a terra se corrompeu diante de Deus, e a terra encheu-se de violência. E Deus olhou a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: O fim de toda a carne veio diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Fez-te uma arca de madeira de gonfer, farás aposentos na arca e a selarás com betume por dentro e por fora. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados sua largura, e de 30 côvados sua altura. Uma janela farás à arca, e a acabarás a 1 côvado de elevação pela parte de cima, e porás a porta da arca a seu lado, e lhe farás piso abaixo, 2º e 3º. E eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que haja espírito de vida debaixo do céu, tudo o que há na terra morrerá. Mas estabelecerei meu pacto contigo, e entrarás na arca tu, e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie porás na arca, para que tenham vida contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo sua espécie, e dos animais segundo sua espécie, de todo réptil da terra segundo sua espécie, 2 de cada espécie entrarão contigo para que tenham vida. E toma contigo de toda a comida que se come, e traga a ti, servirá de alimento para ti e para eles. E o fez assim Noé, fez conforme tudo o que Deus lhe mandou. Novo Testamento, Métio 2:19 da manhã -23, Métio 3. Mas depois de Herodes ter morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu no Egito a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e veio para a terra de Israel. Porém, ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Ri-Rodeses, ele teve medo de ir para lá,
mas avisado por divina revelação em sonho, foi para a região da Galiléia, e veio a habitar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que ele será chamado de Nazareno. E naqueles dias veio João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Porque este é aquele que foi declarado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Este João tinha sua roupa de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor de sua cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então vinham até ele moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a região próxima do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ninhada de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Dai, pois, frutos condizentes com o arrependimento. E não imagineis, dizendo em vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E agora mesmo o machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Realmente eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, suas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem sua pá na mão, limpará sua eira, e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão até João para ser por ele batizado. Mas João lhe impedia, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Porém Jesus lhe respondeu: Permite por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E tendo Jesus sido batizado, subiu logo da água. E eis que os céus se lhe abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Salmos. Psalme 3, 1-8. Salmo de Davi, quando ele fugia da presença de seu filho Absalão: Ah, Senhor, como têm se multiplicado meus adversários! Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de minha alma: Não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és escudo para mim, minha glória, e o que levanta minha cabeça. Com minha voz eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o monte de sua santidade. Selá, eu me deitei, e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentava. Eu não temerei ainda que sejam 10.000 pessoas que se ponham ao redor de mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste os queixos de todos meus inimigos, e quebraste os dentes dos maus. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Pai gracioso, vemos a tua fidelidade ao longo das gerações e a tua preservação dos justos mesmo em tempos de juízo. Ao testemunharmos o cumprimento da profecia na vinda do Messias, fortalece a nossa fé nas tuas promessas. Ajuda-nos a permanecer firmes quando vier a tentação, confiando na tua palavra como o nosso fundamento. Que encontremos refúgio em ti e cantemos louvores ao teu nome, sabendo que tu livras aqueles que te invocam. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.